gente chegou em São Paulo pelo Brás, 6 horas da manhã do domingo, 28 de dezembro. Tinha uns irmãos do meu amigo, né? Eu não conhecia ninguém em São Paulo. A gente ia ficar na casa dos irmãos dele, numa cidade da região metropolitana chamada Itapevi. Pra gente tudo era novidade, cidade grande. Quando vai uma pessoa aqui do norte pra São Paulo, as pessoas mandam muita coisa, né? Tipo feijão de corda, milho, queijo, as coisas aqui do Nordeste, né? E ele levou muita coisa pros irmãos dele. E aí saiu a gente com aquele monte de saco, de caixa nas costas, andando por dentro do Brás. Aí entrou dentro de um casarão assim que eu não sabia o que era aquilo ali, mas era a estação de trem. Era tudo coisa assim natural, né? Porque eu não sabia nada daquela vivência. As pessoas falavam muito rápido, as pessoas desciam do metrô, já desciam correndo. E aquilo ali pra mim tudo era uma novidade. E eu ia ouvindo o nome das estações. E meu pai foi pra São Paulo muitas vezes trabalhar na construção civil. E às vezes ele falava tipo da Estação da Luz, falava da Estação da Sé. E eu vi naquele, Estação da Sé, Estação da Luz. Então eu lembrava, aquele lugar que meu pai já falou que já passou. E nisso aí a gente saiu do Brás, andou mais ou menos 1 hora para chegar em Itapevi. A gente saiu um pouquinho da estação assim, entrou em uma comunidade e começou a subir escadão. Quando chegou lá em cima, os meninos entraram dentro de uma casinha pequenininha assim. Era um cômodo mais ou menos de 30 metros quadrados, dividido por madeirita. Eu falei, mas esses caras moram aqui? Como é que mora tanta gente? Porque era 3 amigos, né? Era o irmão do Cícero, mais 2 amigos dele. E chegou mais nós 2, 5. Eu digo, como é que vai dormir tanta gente aqui? Primeiro dia os meninos foram trabalhar, não teve como os meninos levar a gente ali no Parque do Ibirapuera para buscar as inscrições. Eu falava assim, eu sempre fui corajoso, né? Quem tem boca vai a Roma. A gente chega lá. Aí os caras ensinaram mais ou menos como era que a gente pegava o metrô. Aí a gente pegou o metrô e saiu pra São Paulo, lá pro Centrão, pro ginásio do Ibirapuera. Rapaz, a gente saiu perguntando, chegou na Barra Funda, foi pegou o metrô, pensou que não, a gente tava do outro lado de São Paulo, em Itaquera. O cara não, chegava lá, perguntava pros guardas do metrô, ele falou, não, já passou, vocês têm que descer X e tal. Aí a gente chegou nessa estação, tirou na perna. Aí foi lá, era aquela reunião de corredores, né? Que ia muito corredor aqui de Pernambuco que a gente já conhecia, vocês iam de ônibus. Ficava tudo alojado ali no Ibirapuera, que a São Silvestre é uma prova grande. Naquela época recebia 25 mil pessoas, hoje recebe 35. O ano que vem, a São Silvestre vai fazer 100 anos. Vai abrir para 50 mil inscritos. Imagina, 50 mil pessoas em um só lugar, né? Tinha um conhecido do Cícero e ele corria. Aí a gente fez amizade com esse corredor, é meu amigo até hoje. Aí ele arranjou outros amigos dele do corredor e eles levaram a gente para correr a corrida de São Silvestre de carro. Aí já foi mais fácil, a partir daí a gente foi se comunicando com as pessoas, as coisas foram facilitando. Eu corri a São Silvestre, eu lembro que na época eu fui 500 e alguma coisa, 595, se não me engano. O Cícero foi 160, eu completei em 1 hora, os 15 km da São Silvestre. E gostemos, né, demais, ele gostou também, mas, cara, ele queria desistir da corrida, né, porque eu era o melhor da cidade, aqui da região de Buíque. E ele aqui, antes da gente ir para São Paulo, ele começou a ganhar de mim umas corridas aqui já. Só que eu trabalhava muito no pesado, entendeu? E não tinha um tempo para treinar e correr normal, como ele tinha lá. No sítio ele treinava mais do que trabalhava. Eu trabalhava o dia todo e ia treinar à tarde, aí ia cansado. Aí eu parei para essa São Silvestre uns 15 dias, mas eu corri bem lá em São Paulo, né? E me ficar bem à vontade lá na São Silvestre, que era cidade grande, né? Corrida famosa. Sabia que não podia ganhar. Lá só ganham os profissionais e contados que ganham a São Silvestre, né? A gente foi lá e eu fiz uma boa corrida. Fiquei por incrível que pareça, era parece que 34, 35 mil atletas. Eu fiquei entre os 100. Nessa corrida eu tive um tempo bom de preparamento. Eu ganhei do Hélio, parece que, se eu não me engano, deu uma vantagem nele de 8 a 10 minutos nessa corrida, eu ganhei dele. Aí daí ele desistiu de correr, queria vir embora, né? E já estava trabalhando lá com meu irmão na firmazinha. Eu não tinha intenção de ficar em São Paulo, planejei voltar e ele disse, eu vou embora contigo, cara, que corrida eu tô machucado, me machuquei mais ainda e a corrida forte. Aí eu dei muito conselho a ele, cara. Digo, tu é um cara novo, tu tem 21 anos, eu tenho 30. Então, cara, fica aí, eu já tava trabalhando mais meu irmão, fica aí pelo menos de 6 meses a 1 ano, se tu vê que não tem futuro, aí tu volta pra Pernambuco, mas eu tô vendo teu futuro lá na frente, cara. Tu é um cara novo e tu vai correr muito. Eu ganhei tu aqui, mas eu já sou velho na corrida, eu já tenho aí 7, 8 anos de corrida já de atletismo, amador, mas atletismo já. Já tô um cara mais vivido na corrida.
E tu tá começando agora, quem colocou tu aí foi eu. Já que eu trouxe esse pra tu, eu queria ver tu lá com o futuro, que eu tô vendo teu futuro. Tu pode arrumar um patrocínio e ser melhor pra tu, cara. Tu sobe na vida, vai ser... Eu tô vendo tu um profissional lá na frente. Então fica aí menos 6 meses ou um ano. E ele, rapaz, mas eu acho que não tem jeito não. Eu digo, não, tem sim. Você tá machucado, você vai melhorar dessa lesão e vai prosseguir na sua caminhada. E daqui a 6 meses você vai ligar pra mim lá em Pernambuco, dizendo que não quer voltar mais não, vai ficar aqui. Cara, quando foi uns 6, 7 meses, ele ligou pra mim mesmo. Ligou, Cício, cara, eu já não tô trabalhando mais não aqui não, já tô vivendo de corrida. Já arrumei um patrocínio aqui no Grêmio Barueri de São Paulo. Tô dentro aqui já da escola, o Grêmio me apoiou, tá me pagando o salário que eu ganhava na firma, eles estão me pagando pra eu correr. E eu tô bem, cara, tô me dando medo. Falei pra você, fica aí mais um tempo aí, que você vai arrumar mais patrocínio ainda. E daí, cara, começou essa história de o Hélio tá aí no profissional, viu? Daí eu liguei pro pai e falei, pai, eu vou ficar por aqui. Ele disse, ô pai, se pai deixaria, eu ia ficar por aqui trabalhando, pai, e fazendo umas corridinhas por aqui para ver se mudava a minha vida. Eu digo, ô meu filho, mas você devendo um ano, eu queria que você voltasse para terminar seu ano aqui, para você se formar. Ô pai, deixa eu dizer uma coisa, pai, aí eu devo um ano, pai, mas aqui em São Paulo eu já me sinto formado. Mas se pai deixar, eu vou estudar. Aí eu disse, ô meu filho, era o mais que eu queria que você se formasse. Eu disse, não pai, se pai combinar, a gente fica por aqui e termina o ano. Tá certo. Eu sempre dei força pra ele, sempre dei força. Falava pra ele que ele ia ser alguém na vida. Muito sonhador esse menino. Sonhador até demais. Eu sempre tive uma visão e eu falei pra ele tá aí pra falar que eu falei. Só, tu vai ser alguém na vida e vai ser uma pessoa que vai ter letra. E ele tem, né? Graças a Deus. Naquela época a gente não tinha acesso à internet, então eu ia na Lan House, pesquisava os telefones dos clubes, ligava no clube, pedindo uma oportunidade para teste. Só que aí eles me mandavam por e-mail uma ficha para me preencher. Só que a linguagem eu não conhecia, né? Por quê? Eu nunca tinha sido atleta. Então eu perguntava, quantos campeonatos brasileiros você já ganhou? Quantas competições você já ganhou? Quantas corridas de elite você já ganhou? Nenhuma, né? Porque eu nunca tinha corrido. E eu mandava esses currículos, ninguém nunca me respondia. Aí fiquei correndo, né? Quando sobrava um dinheiro eu pagava uma inscrição, ia nas corridas, sempre entrava ali entre os primeiros colocados, não ganhava premiação em dinheiro, era só simbólicas, troféus. Fiz um amigo chamado Reginaldo. Meu amigo tem a idade do meu pai, vai na minha casa, meu amigo até hoje. Aí ele começou a me levar nas corridas. E quando eu chegava nas corridas, eu sempre beliscava ali um pódiozinho. Aí me apresentava para as pessoas, me apresentava para o vendedor de tênis. Eu não tinha dinheiro para comprar um tênis profissional. Ele me apresentava o cara que vendia, me financiava pro cara. Não, pode vender para ele, se ele não pagar, eu pago. Aí o cara vendia o tênis para me pagar 3, 4 vezes. Naquela época, eu comprava tênis, relógio, essas coisas. Aí quando foi um dia, ele me levou em uma corrida, 25 de novembro de 2009. Não tinha inscrição, ele falou, não, leva, se lá você vai, se lá a gente encontrar uma inscrição, você corre. É um circuito chamado Zarro Brasil. Eu digo, beleza, parece que é coisa de Deus, gente. Chegou lá na hora, não arrumou inscrição, tava todo mundo alinhado para largar. Aí eu olhei assim do lado, tinha um professor com um número na mão, o aluno dele tinha faltado. Superação, o nome da assessoria. Aí ele olhou assim para mim e falou, olha, se eu te der essa inscrição, você corre? Eu falei, corro. Aí peguei o número, botei no peito, a inscrição ainda estava no nome de outro ainda. Corri lá, não é que eu ganhei a corrida? Primeira vez que eu ganhei a corrida. Para minha surpresa, o dono da assessoria era um bancário do Bradesco, que estava lançando essa assessoria. Aí ele chegou para mim e falou, cara, eu não consigo te patrocinar, eu não consigo te dar nada. Mas eu consigo te ajudar te levando nas corridas e te botando no pelotão de elite. Aí quando foi um dia, ele me levou num circuito que o Bradesco fazia lá em Sorocaba. Foi a primeira vez que eu corri num pelotão de elite. Nesse pelotão de elite, no meio de 5 estrangeiros, entre Queniana, Etíope e Tanzânia, eu fui o 5º brasileiro. Corri 18 minutos e 40 em 6 km, uma média de 3 minutos e 5, mais ou menos por quilômetro. Brigava, eu corria 3 km com os caras, sempre fui muito determinado. Depois eu me arrastava mais 3 para chegar, que eu já estava cansado. E aí, o que é que acontecia? Os clubes não davam oportunidade, essa assessoria não era um clube. Quando foi um dia, um amigo do meu vizinho
soube da minha história pelo meu vizinho, Emerson, o nome dele, né? Todo mundo conhecia como Mogi. E ele chegou lá, o meu vizinho contou a história, ele falou, cara, eu não te prometo hoje, mas eu vou te levar para conhecer o Clóvis lá em Barueri. E quando foi um dia eu cheguei em casa, ele deixou um recado para mim, ligar para ele, eu liguei, ele falou, que hora você sai de serviço amanhã? Eu falei, eu saio às 17. Ele falou, vou passar no teu serviço e te busco. Aí me apresentou pro professor Clóvis, já tava lá com a turma, com base e tudo, para começar a treinar. Eu levei meu tênis que eu tinha comprado, né, profissional, na mochila. Aí quando chegou lá eu contei minha história, ele falou, olha, você vem semana que vem, traz sua documentação que eu federo você pelo clube. Aí eu falei, professor, eu já posso treinar? Ele falou, os meninos estão treinando aí, treina com eles. Os meninos estavam fazendo treino intervalado, tiro de 200 metros, para 33 segundos. Rapaz, não dos cabos botava os pés, eu botava também. Que eu queria mostrar pro professor que eu corria, né? Eu digo, pra ele se animar e pegar eu, né? Eu no cabo botava o pé, eu botava. E cara que ele treinava há anos, né? Aí, ó, eu trabalhava, eu entrava no serviço 7 horas, trabalhava até às 17. Segunda, terça e quarta eu ia pra Barueri treinar. Aí eu pegava um ônibus, descia até uma cidade chamada Jandira, andava mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, ia pra pista treinar. Aí o Tião já tinha feito a janta, eu jantava, dormia, no outro dia ia trabalhar. E quando foi um dia, né, o Clóvis chegou pra mim, que ele ganhava uma ajuda lá da prefeitura pra pagar a passagem dos atletas, né, dar o passe de ônibus. Ele falou, olha, me dá o número da tua conta e eu vou te dar um dinheiro pra tu pagar a tua passagem. Ele via, né, que eu era bem disciplinado, sempre tava lá. Aí, beleza, deu o número da minha conta, eu gastava uns R$60 com passagem. Aí quando eu fui olhar na minha conta, tinha 120. Eu disse, pô, já tô ganhando um salário correndo. Quando foi em janeiro de 2010... ele me levou para uma competição em Santa Catarina. A primeira competição a nível nacional, onde eu pude ver todos os atletas que eu via pela televisão. Pra mim, eu tava tipo, me belisca, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí, quando a gente voltou, o Clóvis chegou pra mim e falou, Wellington, é o seguinte, a gente tá com um centro de treinamento aqui que a gente já tem todas as modalidades. Futsal, futebol, basquete, e a gente abriu uma vaga pro atletismo. Você quer ser a primeira pessoa a morar lá na República? Aí eu falei, mas como que é, professor? Ele disse, olha, é o seguinte, só que você tem que sair do seu trabalho, vir pra cá e só ir treinar. Tem uma lei de incentivo aqui da cidade. Durante 1 ano eu consigo te pagar R$200. Você vai ter casa, comida e roupa lavada. Aí eu falei, tudo bem, professor, mas o que é que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, você tem que sair do seu emprego e vir morar aqui. Eu digo, mas professor, eu já trabalho 1 ano lá, será que dá certo? Eu vou lá conversar com meu patrão. Aí liguei pro papai e falei, mas isso dá certo? Aí eu falei, pai, eu vou tentar. Eu já tava com vontade de vir embora, né? Porque eu já tava com 1 ano trabalhando, a saudade era grande, rapaz. Ligava pra mãe, botava o cartão no orelhão, pensava que não, benção mãe, pum, acabou. Né? A dificuldade tão grande, rapaz, eu chorava ali naquele lugar ali. Aí, o que é que eu falei? Que acho que dá pra mim me segurar, porque eu tinha 1 ano de trabalho, eu tinha ganhado uma férias, peguei o meu acerto, tinha o seguro-desemprego, eu sei que eu peguei o acerto e uma férias, eu peguei R$3.000, eu botei na caixa, cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu digo, isso aqui é a minha segurança, se não der certo lá, eu vou comer desse, né? Quando era 6h20, eu tava saindo da porta do refeitório caminhando. A pista abria 8 horas da manhã, eu já tava na porta esperando. Quando o professor chegava, eu já tava esperando. Aí eu treinava, aí caminhava mais 3 quilômetros. 11 horas da manhã saiu uma carona do centro da cidade, que era a perua que ia levar mantimentos lá no condomínio onde eu morava, né, no centro de treinamento. Aí eu andava em torno de 6 quilômetros antes, treinava e depois andava mais 3 quilômetros. Então era 9 quilômetros de caminhada que eu fazia, fora o treino. Aí fui aperfeiçoando, me destacando nas corridas. Aí atingi a meta de conseguir a lei de R$1.000, que eu tinha que estar entre os 8 do Brasil, na categoria até 23 anos. Aí depois eu comecei a me destacar nas corridas em São Paulo. Aí já peguei a minha primeira seleção brasileira e foi indo e as coisas foram melhorando, né? Com esse professor Clóvis eu fiquei 9 anos, depois acabou o Barueri, findou o clube no ano de 2015 e aí eu fui para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Aluguei uma casa, fiquei morando na mesma região. A minha ida para o Cruzeiro aconteceu da seguinte forma: ainda em 2013 eu liderei 7 km da corrida São Silvestre. Não era uma pessoa desconhecida, tinha ganhado poucas corridas, pequenas as corridas que eu tinha ganho. E eu cheguei a liderar 7 km da São Silvestre. Quando eu cheguei em casa, tinha mensagem do diretor técnico do Cruzeiro que ele me queria no Cruzeiro. Quando ele ligou pra mim, eu falei, professor, eu não consigo ir pro Cruzeiro porque aqui em Barueri me dá o alojamento, eles conseguiram uma faculdade pra mim.
Então não vou deixar Barueri. Ele falou, eu te pago o dobro. Naquela época eu digo, mas mesmo assim não vale a pena porque eu vou perder a minha faculdade, né? Aí continuei em Barueri. Aí quando foi no final de 2015, aí o Barueri acabou, né? O clube, o projeto. Eu procurei o Cruzeiro e eles não quiseram me pegar mais. Aí eu peguei, eu sempre guardei um dinheirinho na poupança pra ter uma segurança ali, né? Aí tinha um circuito que era organizado pela Confederação Brasileira e pela Caixa Econômica Federal. Era como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol, era pontuação corrida. Passava em mais de 30 cidades do Brasil. E eu falei, eu vou correr esse circuito, porque se eu ganhar o circuito eu vou ficar um ano patrocinado pela Caixa. Ganhava um prêmio bom naquela época, ficava um ano patrocinado pela Caixa. Aí em 2015 eu entrei nesse circuito, comecei a rolar o Brasil, conheci o Brasil inteiro. E quando eu tava com as 4, 5 etapas, já pela terceira colocação do circuito, aí o Cruzeiro me procurou, eu mesmo me patrocinava. Então qual era a lógica que eu fazia? A lógica que eu fazia, o prêmio do circuito da etapa era R$4.000 pro primeiro e R$1.000 pro quinto. Então, se eu gastasse R$1.000 de despesa, eu tinha que ir para a corrida para ser pelo menos quinto para pagar a despesa. Então eu me planejava nisso daí. Sempre eu chegava ali entre os 3 e tal. Em 29 minutos e 42 segundos, Wellington Bezerra, o grande campeão dos 10 quilômetros, alcançou o ponto de chegada. Em seguida, Damião de Souza. E em terceiro lugar, Giomar Pereira. Tem atletas de alto nível, né? A gente poderia não ganhar, mas eu corri bem concentrado para tentar fazer o melhor na prova. No fim da noite, o grande campeão, Wellington, e os outros 4 atletas da prova masculina que chegaram na frente receberam prêmio em dinheiro. R$4.000, R$6.000 e R$10.000. O Internacional 9 de Julho é uma tradição na cidade. Há 17 anos, ela une a população para celebrar o aniversário de Boa Vista, que esse ano completou 127 anos. Na hora de correr, o pelotão de elite sai na frente. Não demorou muito para o favorito da prova, o Wellington, se destacar. Aí foi só administrar a posição. Ele cruzou a linha de chegada aos 30 minutos de prova. A corrida 9 de julho vale ponto para o ranking nacional. Ranking que o Wellington ocupa a segunda posição. Eu cheguei a ir para frente até um pouco mais cedo, né? Eu estava esperando correr ali a 3:05, mas naquela hora eu fui obrigado a abaixar o ritmo de 3 minutos, correr ali em média de 2:50, 2:51. Depois foi só administrar e graças a Deus deu certo. O trajeto da corrida Cidade Aracaju simboliza a mudança da antiga para a atual capital sergipana. Durante o trajeto, passadas aceleradas, ladeiras e torcida. Foi ela quem fez toda a diferença para o pernambucano Wellington Bezerra cruzar a linha de chegada em 1 hora e 15 minutos. 25 quilômetros não é fácil, muita subida, mas graças a Deus a partir do quilômetro 10 acabei distanciando. O público no caminho ajuda bastante, vem agitando, então vem dando bastante energia. Aí depois de umas 3, 4 etapas, eu comecei a pegar a ponta do circuito. Aí o Cruzeiro me fez uma proposta, um contrato de 3 meses. Eu entrei no Cruzeiro em setembro de 2015. Aí eu ganhei o circuito, aí a gente renovou. Fiquei 5 temporadas no Cruzeiro de Belo Horizonte. Fui 8º na São Silvestre de 2016. Fui 11º na Maratona de Berlim em 2018. Solid run indeed by Van Noonen. Da Silva coming through in 11th place. Wellington da Silva of Brazil. 2:13:43, a really. Segundo colocado na Maratona de São Paulo também em 2018, campeão da 10 milhas garoto no Espírito Santo, que era uma prova que eu quebrei um tabu muito grande, né? Porque fazia 8 anos que o brasileiro não ganhava, era só os quenianos. E em 2018 eu tive a oportunidade de quebrar esse jejum. No segundo lugar deu o Brasil, com Wellington da Silva. Ele completou a prova em 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. No segundo lugar do Wellington. Valeu a sua torcida, você que foi para as ruas, para as avenidas, torcer para os atletas da 35ª Corrida de Reis. É esse o seu papel. É bacana ver essa imagem, né, com a bandeira do Cruzeiro aí, ó. E o pessoal sendo saudado, ó, vai saudar, aplaudir a festa da Corrida de Reis. Os favoritos e o brasileiro, o Wellington Bezerra da Silva, o Cipó. Pacheco, e aí a largada.
Largada para os 42.195 metros, o circuito é o mesmo. E fui muito feliz lá no Cruzeiro. Infelizmente, em 2019 o clube acabou. Aí eu fiquei em carreira solo mais uma vez. Aí foi aí que eu decidi representar o estado de Pernambuco. E chama-se Bolsa Atleta Pernambuco. Né? Na minha época, quando eu comecei, não existia. Mas aí o atleta tem que ser nascido no estado, ser federado pelo clube do estado. Aí eu federei pela uma associação de Petrolina, chama APA, Associação Petrolinense de Atletismo. Aí desde 2019 que eu represento oficialmente o estado de Pernambuco. Chegando, segundo colocado chegando. Olha Giovani. O vice-campeão da maratona. Cipó. Lá vem o Cipó. Cipó, boa Cipó. 2:19 vai fechar, ainda sub 2:20, hein? Grande Cipózinho. Chegando o vice-campeão da maratona de Curitiba. Aí, Cipó 2:19:58. Não passou o tapete. Passa o tapete aí, Cipó. Passa o tapete. Cipó, passa o tapete aí, caramba. Ele não passou o tapete, Sérgio. Passa o tapete. Passa o tapete. Cara, ele demorou 17 segundos pra passar o tapete. Tava com cãibra, coitado do Cipó. Caraca. Grande Cipó. Eu assim, definiria o Wellington em 3 palavras, né? Resistência, resiliência e superação. Resistência porque não é fácil, não foi fácil, né? Sair de onde saiu, né? Resiliência porque se manteve firme e forte durante todo o processo. E superação porque superou todas as dificuldades e hoje é quem é, né? É espelho para muitos, inclusive para mim. E tem uma frase dele que eu gosto muito, todas as vezes que ele participa de alguma grande corrida, né, todas as vezes que ele participa de algum desafio, e no final ele sempre diz assim, que quem acredita sempre alcança. Então não importa quem você é, não importa de onde você veio, o que importa é o que você quer e o que você faz para você chegar onde você quer. E para mim é um orgulho, né, dele estar representando nossa cidade, nosso município e nosso Pernambuco. O Wellington, ele representa a superação. Ele vem com a sua história mostrar que um menino pobre, de família humilde, né, de classe baixa, negro, que foge de todos os padrões, pode vencer na vida. Ele mostra que quando se tem um objetivo definido, basta correr atrás, basta lutar para conquistar. E, sobretudo, ele traz a simplicidade, né? Então, quando ele chega aqui em Tupanatinga, ele é o Wellington Bezerra, o Wellington Cipó, mas com a simplicidade daquele menino da cidade do interior, da zona rural, da escola pública, aquele menino de pé no chão, mas que venceu na vida através do esporte. 2:19 ele vai fechar ainda.